Existem duas formas de abrir digitação livre em uma pesquisa. A primeira delas é adicionando o tipo de pergunta espontânea, como por exemplo, qual o seu nome? A segunda forma é adicionando uma pergunta qualquer, adicionarmos, por exemplo, respostas que a pessoa vai simplesmente selecionar e não digitar, observação. E nessa última resposta, outro, por exemplo, eu vou solicitar que ele forneça uma observação. Título da observação, tá? Se a pessoa selecionar outro, vai aparecer uma tela. Ok? Isso serve tanto para bairro quanto para uma pesquisa de vereadores, por exemplo, né? Em quem você votaria? João, Paulo e outro que não está relacionado, uma outra pessoa que, ou por outro nome que a pessoa conhece aquele vereador. Tá? Agora nós vamos ver essa pesquisa funcionando. Então, ao responder a pesquisa, a primeira pergunta, qual o seu nome? Eu pressiono digite, vou colocar. Continuamos. Qual o seu bairro? Se eu selecionar centro, ele vai contabilizar centro como resposta e começa outra pergunta. Se eu selecionar outro, ele vai aparecer aquele título, digite o nome do bairro. Então, eu vou dizer que eu moro no bairro Canoas. É um bairro que não está listado, mas é um bairro que existe. Muito bem, após responder algumas entrevistas, vamos tirar o relatório. Menu, relatórios. Vou deixar aqui a data de hoje, que é que eu realizei as entrevistas. Se o intervalo de data de realização de entrevistas for diferente, é importante selecionar aqui, senão vai sair em branco. E eu vou tentar tirar um relatório padrão aqui, detalhe com gráficos. Tá? Vou selecionar a minha pesquisa. Vou imprimir. Nesse relatório padrão, o que vai aparecer? Vai aparecer somente digite. E qual o seu bairro? Vai aparecer centro e outro, porque não foi selecionado nenhum Jardim América nas respostas. As observações dentro de outro não aparecem nesse relatório padrão. Para mim ver as observações, eu tenho que tirar o relatório detalhe com gráfico observações. Esse detalhe com gráfico observações, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar a pergunta, a resposta selecionada antes da pergunta e a observação digitada. Repare que a resposta Jardim América ou Centro, ela não aparece aqui. Por quê? Porque esse relatório é um relatório somente das observações, somente das respostas espontâneas digitadas. Os outros dados não aparecem aqui. Tá? Para mim tirar um relatório que apareça os dois, é o relatório detalhe geral com gráfico. Ele vai aparecer tanto que apareceu no primeiro relatório como no segundo. Né? Vamos vir aqui em PDF. E aí aqui nós temos então o relatório. Qual o seu nome? O nome que o pessoal digitou. E qual o seu bairro? Aqui nós temos duas respostas em Canoas, duas respostas no centro e temos aqui algumas respostas de outros bairros. Repare que nós temos erros aqui. Por exemplo, alguém selecionou outro bairro e escreveu a palavra jardim. Outro escolheu outro bairro e escolheu a palavra América. Na verdade, essas pessoas queriam dizer que elas moram no bairro Jardim América. Só que elas não entenderam a pergunta e foi digitado Jardim, foi digitado América. E nessa outra foi digitado a palavra Jardim América, ao invés de selecionar a pergunta. Dentro da pergunta, ao invés de selecionar o bairro Jardim América. Aqui,
ao invés de selecionar Jardim América, a pessoa selecionou outro e escreveu Jardim. Na verdade, ela não entendeu o bairro dela por Jardim América, ela entende que o bairro dela é só Jardim. Outra pessoa entende que o bairro dela é América, tá? E em vez de selecionar Jardim América, ela selecionou outro e colocou América. Isso aqui serve também para uma pesquisa de intenção de votos, por exemplo, onde eu tenho aqui candidato Adão, candidato João e outro candidato. E aí a pessoa conhece o Adão, por exemplo, como baixinho, em quem ela vai votar, o baixinho. Mas na verdade o baixinho é o apelido de Adão. Ela não sabia, colocou aqui. Tá? Então o nosso relatório aqui ele está impreciso. Ele não está correto por causa dessas questões, das observações que foram digitadas. Eu vou precisar fazer uma manutenção nesse relatório para poder fechar os valores corretamente aqui. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em menu, rotinas, manutenção de entrevistas. Seleciono a minha pesquisa. Então, para trazer um resultado mais específico, vou colocar toda a pergunta. Acumular, filtrar. Então eu trouxe somente qual bairro. E aqui eu vou fazer as alterações. Por exemplo, o bairro centro é uma pergunta, é uma resposta que já é pré-selecionada, ela não tem observação. Quando eu vou responder, já existe pronto aqui bairro centro e Jardim América. Então dentro deles não existe observação. Existe observação ou digite livremente somente dentro de outro. Então eu vou procurar aqui os outros, por exemplo. Existe um bairro chamado Canoas, mas alguém digitou Canas. Então, isso aqui vai dar problema. Ele vai criar dois bairros, um chamado Canoas, outro Canas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou corrigir este bairro. Tá? Aqui, Canoas está correto, é outro bairro. E este outro aqui foi digitado errado. A pessoa escolheu outro e digitou Jardim América. Mas nós já temos uma resposta pronta lá chamada Jardim América. Então eu vou trocar de outro para Jardim América, para esse voto ir para dentro daquela resposta que já estava pronta lá. A mesma coisa aqui serviria se existisse um candidato chamado João Antônio e o apelido dele fosse Baixinho. Algumas pessoas vão ter escolhido outro candidato e vão ter colocado Baixinho. Mas como nós sabemos que o Baixinho é o João Antônio, nós viríamos aqui, em vez de deixar marcado outro candidato, nós procuraríamos aqui o João Antônio e marcaríamos o voto para ele, para o relatório fechar. Então eu vou apagar essa observação aqui e vou deixar marcada a resposta Jardim América. Aqui eu tenho uma outra resposta que também a pessoa digitou América. Mas a gente sabe que é o Jardim América, então novamente eu vou deletar a resposta. Vou marcar aqui o bairro Jardim América. Aqui nós temos um outro escrito Canoas, ótimo. Tá? Aqui também temos outros Canoas, isso aqui está correto. O outro e a resposta correta. Esses três vão se juntar em uma única resposta no gráfico contando 3 votos. Aqui embaixo eu tenho outro erro, que é a pessoa também digitou Jardim, eu quero trocar para a resposta Jardim América. Vou deletar. Então assim eu fiz a manutenção para deixar as respostas espontâneas corretas. Pressiona salvar. Sim. Agora os bairros. Olha como agora o meu relatório está correto. Eu aglutinei 3 respostas dentro de Canoas, as respostas que estavam erradas. Olha, esse aqui é o relatório antigo. Olha a bagunça. E agora o meu relatório correto, já corrigido. Então assim nós trabalhamos com as respostas espontâneas. Quando não é o caso de um voto de bairro ou um vereador assim, não precisa ser feita manutenção nenhuma. No caso do nome, é o nome das pessoas, né? Então
não tem problema nenhum, não precisa ser feita manutenção nenhuma, é simplesmente o nome de cada um que respondeu. Uma coisa importante nos relatórios é que nem todos os recursos de métrica de relatórios estão disponíveis para observações digitadas livremente. Essas observações digitadas livremente, elas têm um poder de resultado bem limitado, justamente porque são digitadas livremente. Então, alguns recursos dentro do sistema não vão aparecer as observações, vão aparecer somente digite ou outro como resposta. Mas como fazer então para tirar relatório completo de todas essas observações, mesmo nos relatórios que aparecem somente outro? O cadastro da nossa pesquisa, depois de já ter feito todas as entrevistas, e adicionar respostas. Tá? Como por exemplo aqui, eu tinha outro e dentro de outro nós temos o bairro Canoas, que o pessoal digitou lá, que está no meu relatório. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso, depois de todas as entrevistas realizadas na rua, eu posso adicionar aqui o bairro Canoas, tá? E salvar. Voltando lá em rotinas, manutenção de entrevistas, eu vou pegar todas as respostas que está marcado como outro e a observação Canoas e vou alterar para a resposta Canoas, deletando a observação. Dessa forma, eu elimino totalmente as observações e transformo tudo em respostas pré-definidas. O meu relatório vai sair com dados bem mais especificados, transformando a observação em respostas depois de realizada a pesquisa. Mas isso só é necessário se alguma informação de algum recurso do sistema não sair a observação, sair somente o outros aqui.